certo? Como é que tu vê esse processo de quase deslaicização das discussões políticas que aconteceu nessa ascensão do bolsonarismo para cá? Bom, eu sou evangélica, cristã evangélica há 33 anos, né? Completados em dezembro do ano passado. Apesar dessa carinha de 18, sou evangélica há 33, né? E pastora há 4, né? É, eu vejo com muita preocupação. E eu acho que quando o Fernando fala da construção desse grupo, né, desse coletivo, para se pensar enquanto sujeitos e sujeitas que manifestam e exercem uma fé, apesar dos seus ativismos, das suas ideologias, que ao contrário do que se pensa, né, você fez questão de frisar que é uma materialista, né? Para nós, para mim especificamente, eu acho que cada vez mais a gente chega a uma compreensão racional, né, de que não há contradição, mas que a gente está diante de fenômenos que, por um lado, você tem as esquerdas, como o Fernando ressalta muito bem, com uma incapacidade de compreensão não só do fenômeno, mas também por uma questão de classe. E aí, sem pensar também nas questões atreladas às classes, a gente não entende essa resistência, esse preconceito, né, e essa estigmatização em relação às esquerdas, com esse elemento cada vez mais amplo da população brasileira, da classe trabalhadora, que são os evangélicos em todas as suas matizes. Então você tem uma coisa, primeiro você tem um fenômeno que é o crescimento do campo evangélico, atrelado a um discurso da teologia da prosperidade, em um ambiente mundial, né, em que o capitalismo vai se reinventando, vai suprimindo as possibilidades de inserção no mundo do trabalho como nós conhecíamos até então no século XX, nas formas de exercício do trabalho, de venda da nossa força de trabalho. Você entra num ambiente cada vez de maior decomposição das possibilidades. Atrelado a isso, você percebe o crescimento do discurso da teologia da prosperidade, né? E a teologia da prosperidade avança para e passo com a uberização da vida, com a precarização da vida, com a supressão das leis trabalhistas, não só no Brasil, mas no mundo, porque em algum lugar desse discurso você não precisa do Estado, você não precisa se preocupar com esses processos, porque Deus, a partir do seu esforço, né, do seu sacrifício, né, seja ofertando, fazendo a corrente, fazendo a campanha, você de alguma maneira mágica, religiosa, você vai ou ficar rico ou, né, ter o viver pela fé que leva, né, a uma precarização da vida também. A gente não tem tempo para falar disso aqui, mas quantas pessoas vivem dizendo, eu vivo pela fé, né, e vivem numa coisa quase que paralela, né? Não, porque o Senhor me falou que eu não vou trabalhar mais, que eu vou viver pela fé, que eu vou fazer isso e aquilo. Então você tem uma série de situações que, primeiro, são de difícil compreensão, né, para a esquerda materialista, marxista, para o materialismo, né, histórico. É difícil essa compreensão.
ela passa por uma questão de classe, porque quando você olha, né, quem enche os bancos, as igrejas, os templos, é a classe trabalhadora mais precarizada. Então é a empregada doméstica, né, que poderia ter tido um outro lugar, um outro status com a PEC das domésticas de 2015, mas que vê os seus direitos serem, né, completamente destruídos com a emersão do projeto golpista, né, com Temer e aprofundado agora com o bolsonarista, né, com os bolsonaristas e com o próprio Bolsonaro, que amplia e aprofunda com Guedes e todo aquele secto é, fantasmagórico e maléfico, né, aprofunda essas maldades. Então você olha para uma igreja evangélica que, né, é cheia, é lotada da classe trabalhadora, que é uberizada, é a juventude uberizada, é a juventude que é morta, alvo do genocídio, né, da juventude negra. Também é alvo do genocídio da juventude negra. Isso é uma outra discussão que a gente tem a fazer, né? A juventude da igreja, né? O porquê, o lugar onde esse sujeito jovem vai encontrar significância para a sua existência. E a esquerda não consegue compreender isso, né? É o lugar da sociabilidade que não se tem fora dali. Fora dali ele não é ninguém. Né? Ele é ninguém, ele é o ninguém, ele é o uberizado que é imobilizado, ele é o que é confundido com ladrão. E na igreja ele tem protagonismo, mesmo lendo errado, ou tendo pouca leitura, pouco letramento, ele cria, ele inventa palavras, ele tem uma relação transcendente, ele ora pelas pessoas, ele tem lugar de poder, ele é o diácono, ele é o presbítero. Ou seja, esse mundo é um mundo amplo, amplo. Por outro lado, você tem um grande risco, que é exatamente o que você apresenta, que é o que você chama de deslaicização do Estado. Só que no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, né, e você disse que é católica, e você sabe bem, né, embora os evangélicos, e quando eu falo dos evangélicos, eu estou falando, né, dos grupos hegemônicos, dos grandes conglomerados religiosos, das grandes lideranças que têm poder econômico, têm poder midiático, né? E político, sobretudo. Quando você olha para esse campo, que é muito estridente, que grita muito, que faz muito barulho, por outro lado, você percebe que o Brasil nunca experimentou o Estado laico de fato. Nós não podemos dizer que tivemos no Brasil Estado laico. A Igreja Católica sempre, né, com seus grupos que tem milenarmente a expertise dos palácios, ela ainda dá as cartas, ela ainda dita, ela está sentada em um lugar, embora, né, torno a dizer, a igreja evangélica, esses conglomerados evangélicos disputem esse poder milenar que a igreja católica tem, né, nos palácios e que chega às repúblicas e que se mantém nos governos ditos democráticos. Nós no Brasil nunca experienciamos a laicidade do Estado de fato, porque sempre fomos atravessados pelas movimentações da CNBB, de figuras religiosas, inclusive na cassação e na perseguição a outros setores também da Igreja Católica, por exemplo, mais progressistas, mais atrelados à teologia da libertação, né? Eu estou falando isso tudo porque não é uma resposta sim ou não, é isso ou é aquilo. Você tem um país em frangalhos, então o transcendente, o mágico, religioso, ele é uma saída para muitas dores, ele é uma realidade, ele é uma experiência em sociedade que é fundamental. Todas as sociedades humanas tiveram a sua relação com o sagrado, elas jamais, nenhuma delas deixou de vivenciar os seus signos,
os seus totens, os seus tokens, nenhuma delas deixou de vivenciar, né? Só que nós vivemos no Brasil um fenômeno em que a bala, o poder do agronegócio e o poder religioso, né, que detém meios importantes de comunicação, que consegue reverberar, cria, inclusive no nosso campo progressista, a gente vai chamar assim para não falar só das esquerdas, mas num campo mais progressista e até democrático, cria um senso comum. E quando você fala de pastor, você só pensa num tipo ideal. Cria-se um ideal típico de pastor, né? Então, a esquerda cai nessa casca de banana, escorrega nela, porque também inconscientemente é capturada pelo senso comum e, inclusive, reproduz, né, o senso comum e também manifesta um preconceito, uma questão classista importante de se olhar, né? É, então, os riscos à democracia e tudo que a gente entende como um Estado, uma sociedade democrática, onde se garanta a laicidade do Estado, como na Europa, por exemplo, né, onde é impensável você ser dono de um conglomerado de prédios e coisas monumentais, uma denominação religiosa, né, é inconcebível. Isso aqui ganha contornos absurdos, porque há uma cultura brasileira. A gente é o caso brasileiro. O caso brasileiro é muito interessante, né, porque ele está atrelado a um coronelismo, a capitania hereditária, está atrelado a esse processo de experiência familiar, de manutenção do poder em gerações. E isso está muito imbricado, isso está imbricado desde as relações com a Igreja Católica, Apostólica Romana, né? É o coronel e o padre que mandam. Agora é o coronel, o padre e o pastor.